Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a decisão do STF que tirou 7 mandatos de deputados da Câmara, inclusive 2 do PL, ou seja, uma decisão que está muito estranha essa história. Mais estranho ainda o fato do Hugo Motta ter tomado essa decisão hoje. Por que hoje? Porque, em tese, estamos no recesso. Lembra que o Hugo Motta proibiu encontro de comissões durante o recesso parlamentar? Não, porque não pode ter comissões, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas usou, durante o recesso, a caneta dele para expulsar deputados, inclusive deputados do PL, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por taxista que dormiu e impediu o golpe, onde está o carteiro campeão de sinuca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Motta confirmou a perda de mandato de 7 deputados após decisão do STF. Então, mais uma vez, assim, era meio algo que já estava dado para acontecer, tá? Não é uma grande novidade, a gente falou sobre isso aqui. Foi muito estranha essa votação, por quê? Porque teve uma votação no STF em que se decidiu que a regra para cálculo das sobras eleitorais tinha que ser feita diferente, que não estava certa aquela regra, sendo que, vamos lembrar que quem criou essa regra foi o próprio TSE, né? Então o STF, que basicamente também controla o TSE, decidiu que a regra estava errada depois. E por que decidiram que a regra estava errada? Porque o PL é o partido mais prejudicado nessa história. 2 deputados do PL perderam o mandato. Outros deputados que também são da margem, do lado mais à direita do processo, também perderam o mandato. E, em troca, quem entrou acabou sendo gente mais à esquerda. Então, assim, não é como se tivesse mudado muita coisa na Câmara, mas teve alguma pequena mudança, né? E aí que se faz pensar que será que isso não foi de propósito, só de sacanagem, né? Até porque foi uma situação extremamente complicada. O STF votou sobre essa situação. O que é isso? É a divisão das sobras eleitorais. Como é que é a história? Como é que é a eleição no Brasil? Quando você vota num deputado, você está votando no deputado e no partido. E, na verdade, o voto mais importante é o voto no partido, não é o voto no deputado. Você acha que está votando naquele deputado especificamente, mas não é. O seu voto está indo para o partido daquele deputado. O deputado só em segundo plano. Por quê? Porque o Brasil vai designar as cotas de cada partido na Câmara, então cada partido vai ganhar determinadas cadeiras, e aí na hora de escolher os deputados daquele partido que vão ocupar essas cadeiras, aí é que o seu voto no candidato vale. Então o seu voto é primeiro no partido e depois no candidato. Tome muito cuidado com pessoas que são aquela pessoa que você gosta dela, mas que ela está num partido que você não gosta do partido. É importante lembrar que o voto é primeiro no partido e só depois que é na pessoa em si que está ali naquele partido, né? Então, o que acontece é o seguinte, você separa dessa forma, mas aí sobram algumas vagas. Aí tem toda uma regra lá para calcular para onde é que vão essas vagas, e essa regra é o que mudou aqui e o que fez com que esses 7 deputados no Brasil inteiro mudassem de posição, né? Mas o mais curioso dessa história é que o STF julgou isso daí, mas no mesmo dia julgou que, olha só, é verdade, não está errado o cálculo das sobras eleitorais, mas vamos deixar para aplicar isso só na próxima eleição, porque senão vai tumultuar essa eleição agora e coisa e tal, é complicado, né? Aí, meu amigo, o pessoal entrou com recurso, não sei o que lá, e aí o STF mudou de ideia, cara, mudou de ideia. Não vão aplicar nessa eleição mesmo. Uma coisa que não faz sentido nenhum, não é típico do STF. Por que decidiram isso? Decidiram isso porque queriam tirar poder do pessoal do PL. A verdade é essa. Queriam tirar a gente do PL do poder. Né? Acho que particularmente essa moça aqui, que é a senhora Silvia Wanhapi, do PL do Amapá, que foi uma das que infelizmente perdeu o mandato. Ela apoia Bolsonaro, ela é bolsonarista, e daí acabou perdendo o mandato com essa história, né? Então, acho uma coisa deplorável esse tipo de coisa, mais ainda a subserviência do Hugo Motta de, durante o recesso, em que ele proibiu que o Congresso se reunisse, lembra disso, né? O Congresso estava se reunindo em algumas comissões, estava continuando o trabalho em algumas comissões durante o recesso. O Hugo Motta proibiu que o Congresso se reunisse porque não pode, porque é proibido, não sei o que lá.
desligou, chegou a desligar o ar-condicionado. Mas, para obedecer ao Alexandre de Moraes, ele foi lá e fez esse tipo de coisa. É uma coisa realmente triste isso. Se a subserviência do Congresso brasileiro se confirmar, vocês sabem, a gente está na Venezuela já, né? A gente não tem alternativa, né? Porque não tem como você garantir a verdadeira soberania do Brasil, e aqui eu estou falando de soberania de verdade, não é a soberania que o Lula fica gritando por aí, se o Congresso não for independente, não for respeitado como um poder. O Congresso, de fato, deveria ser o principal poder de uma república. Por quê? Porque ele é onde está representado a vontade popular, né? O presidente é um só. Então, assim, se você teve lá, como aconteceu de fato, 50, alguma coisa por cento de voto, você já elegeu como presidente. Sendo que metade do país votou contra. O STF é pior ainda, né? A justiça é pior ainda, porque é totalmente indicada, supostamente é um órgão técnico e coisa e tal, totalmente indicada. Onde é que você tem, de fato, a representação popular democrática? É no Congresso, porque as pessoas votam nos deputados, eles vão lá e assumem as cadeiras e coisa e tal. Então, essa é o ponto máximo da República, né? E quando o Congresso começa a baixar a cabeça nesse nível, realmente é uma coisa muito triste. De novo, isso não é nada inesperado, a gente já imaginava que isso iria acontecer, infelizmente. Foram dois deputados do PL e teve também outras pessoas aqui, o Lázaro Botelho, o Lebrão e outras pessoas aqui que eram ligadas também à direita. E infelizmente entrou aqui, ó, PCdoB, PSOL, republicanos, progressistas, PSD, só entrou a esquerda. Por isso que eles fizeram essa mudança. E tem outro detalhe, eles não fizeram a mesma mudança nas Assembleias Legislativas do Estado. Porque se fizessem essa mudança na Assembleia Legislativa do Estado, por exemplo, de São Paulo, o Paulo Cogos assumiria a cadeira de deputado estadual lá em São Paulo, porque ele fez votos, ele estaria nessa lista das pessoas que seriam convocadas pela nova fórmula de cálculo, né? Só que eles só fizeram isso no governo federal. Por quê? Porque é um objetivo político. O STF está julgando aqui politicamente, está querendo enfraquecer a direita a todo custo e viu nisso daqui uma oportunidade de tirar 2 deputados da direita, né, do Congresso e tomou essa oportunidade por conta disso. Mais uma vez, um absurdo, uma arbitrariedade do STF que a gente está perto de resolver, tá? Eu tenho fé que a gente vai conseguir resolver esse tipo de coisa depois da pressão do Trump e da própria posicionamento do povo brasileiro. Eu tenho certeza que as próximas eleições a gente vai conseguir botar um candidato de direita no Palácio do Planalto e ainda fazer uma grande maioria no Congresso, principalmente no Senado, para tirar algum ministro com impeachment e dessa forma resolver esse problema. Mas por enquanto tá foda mesmo, viu?